Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os modelos atômicos, né? Como vocês sabem, a gente já estudou, né, os modelos de Dalton, né, de Thomson, Rutherford, Bohr. O Bohr introduziu, né, os números quânticos e o Sommerfeld também, né, já deu aquela pinceladinha no modelo quântico, né, e hoje a gente vai introduzir o capítulo 7, que tem como título Modelo Atômico segundo a Mecânica Ondulatória, tá? Então, esse capítulo, gente, ele vai nos deixar a par, não é, das contribuições da mecânica quântica para o desenvolvimento da ciência, né? Então, até chegarmos ao que temos hoje, passamos por muitos cientistas, né? Por exemplo, né? Albert Einstein, né? Que nós já comentamos na aula passada, né? Quando Albert Einstein descreveu, né, o fato da luz se comportar, não é, como onda, né, mas segundo a física clássica e também, né, como partículas, né, as quais foram chamadas de fótons. Nós já discutimos esse assunto lá na aula passada. E com base, gente, nessa teoria, não é, do Einstein, né, que a luz ela tem essa dualidade, né, uma hora ela é onda, outra hora ela é partícula, de Broglie, né, postulou, né, nasceu a primeira e importante teoria para o modelo atômico atual, né, que é o princípio da dualidade, como vocês podem estar vendo ali no quadro, né, o princípio da dualidade, que ficou conhecido como onda-partícula da matéria, né? Que foi desenvolvido por Louis de Broglie, né? Como ele vai ser nosso amigão, a gente vai chamá-lo apenas de de Broglie, tá bom? Então, de Broglie é o responsável pelo postulado, né, que foi introduzido no nosso modelo atual, princípio da dualidade, ou seja, a luz, ora ela se comporta como onda e ora ela se comporta como partícula, tá? Então, a luz, ela tem essa dualidade, tá? Sobre o comportamento da matéria, né? O comportamento ondulatório da matéria. A gente já comentou sobre o desenvolvimento do modelo de Bohr, né? Que continha algumas limitações e logo depois, né, não tão logo depois, veio outros cientistas, né? Por exemplo, né, veio também no desenvolvimento, né, o Max Planck, né, que nós também já comentamos sobre ele, né, a constante de Max Planck. E nós não vamos aqui, gente, demonstrar a equação, né, desenvolvida por ele, não. Tá? A gente vai se limitar aqui a algumas teorias, né? Mais à frente, quando vocês escolherem algum outro curso, que vocês vão ver isso aí, né? Caso vocês sigam aí pelo ramo da física e da química, né, quântica, tá? Então, mas, né, a constante de Planck, né, é representada pelo H, né? Ela tá representada aí na página 21 do nosso material. O lambda é igual a constante de Planck, né, sobre m vezes v, onde m é a massa e a v é a velocidade, né? Seguindo aqui, gente, né? Chegamos então ao outro pensador, né, que é o Heisenberg, né? Heisenberg recebeu, né, em 1932, o Prêmio Nobel de Física, né, pelas suas contribuições para a mecânica quântica, né, e pelas descobertas das formas alótropas do hidrogênio, né, o cara era o gênio, né. Então, o físico alemão Werner Heisenberg, né, ele concluiu, gente, que
não era possível, né, calcular ao mesmo tempo, né, a posição e a velocidade de um elétron, né, dentro do átomo, porque toda a mecânica quântica, gente, ela girava, na verdade, né, em torno de descobrir, né, qual era exatamente o lugar onde o elétron estava no átomo. Claro que a gente sabe que o elétron ele está na eletrosfera, né, girando ao redor do núcleo, mas em que lugar exatamente ele está, né? Então, todo esse processo é atrás do elétron, né? Pense no elétron para dar trabalho. Então, né, o Heisenberg, né, vou chamá-lo assim, porque ele também vai ser nosso parceirão aqui durante algum tempo. Então, Heisenberg, ele vai, gente, através das suas experiências e experimentos, ele vai perceber que não é possível calcular ao mesmo tempo, né, simultaneamente, a posição e a velocidade de um elétron, né? E, claro, né, ficou conhecido, ficou conhecido como o princípio da incerteza, né? Porque ele concluiu, gente, que o fato de a matéria comportar-se como onda e partícula ao mesmo tempo, ou seja, né, ele tem uma natureza dual, ele teria limitações, né? Impunha limitações para que fossem determinadas simultaneamente a posição e a velocidade do elétron. E isso ficou conhecido como o princípio da incerteza, né? Que é impossível determinar de maneira exata, não é? Simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron. Está na página 23 do nosso material. Estou dizendo aqui as páginas para vocês já irem acompanhando aí juntamente comigo, tá bom? As ideias de de Broglie, né, e o princípio da incerteza tornaram, gente, possível, né? Tornaram possível o desenvolvimento de um novo modelo atômico, né, que se baseou na mecânica quântica, né? Nessa forma, né, o modelo de Bohr ele vai ficando, gente, obsoleto, né? Embora ele tenha contribuído muito, né, o modelo dele vai ficando um pouco obsoleto e vai surgir, então, outros conceitos, né, que é o caso dos orbitais, certo? Quem é que vai introduzir o novo conceito? É o físico austríaco M. Schroeder, né? Ele vai propor, gente, uma equação que incorporava a natureza dual do elétron, não é? Que foi citado ali pelo Heisenberg, né? Então, Schroeder, ele vai, digamos assim, determinar o surgimento do orbital. E o que seria esse orbital, gente? O orbital, segundo Schroeder, é a região, né, o lugar de máxima probabilidade de se encontrar um elétron, né? Como eu falei anteriormente, toda a corrida era para determinar isso, né? Saber aonde exatamente o elétron se encontra dentro do átomo, né? Mas como não é possível descobrir exatamente, aonde é que ele vai estar com mais probabilidade, né? Onde é que a gente vai encontrar? No orbital, né? Essa região é chamada de orbital, segundo Schroeder, né? E a partir daí, né, dessa descoberta do Schroeder, vai então, gente, surgir as maneiras de nós encontrarmos, né, esse elétron, de nós leigos, né, da química, né, depois das contribuições, né, de de Broglie, o Heisenberg e do próprio Schroeder, foram determinados, né, o que nós vamos conhecer agora, né, os números quânticos. Né, já foi introduzido um número quântico, vocês lembram lá no outro capítulo, né, que é
no modelo de Sommerfeld, né? Ele já deu uma pinceladinha lá. Então, a gente vai conhecer agora mais a fundo esses números quânticos, tá? O primeiro número quântico, né, é o número quântico principal. O segundo, número quântico secundário ou azimutal. Terceiro, o número quântico magnético. E o número quântico, por último, magnético de spin. Certo? Cada um desses números quânticos, eles têm uma função, né? Funções essas, gente, que nós já comentamos aqui, né? Já tivemos algumas conversas sobre esses números quânticos, né? Então, o primeiro número quântico, gente, é o número quântico principal. Ele foi introduzido no modelo atômico de Bohr, tá? Vocês lembram lá da aula passada? Né? Quem assistiu a aula passada vai lembrar dos nossos comentários sobre o número quântico principal, né? Vamos lá aqui observar o número quântico principal. O número quântico principal, gente, ele vai ser representado aqui pela letra N, tá? E ele, gente, ele está relacionado com os níveis de energia. Ah, tia, os níveis são as camadas. Isso, exatamente, os níveis são as camadas, né? Nós temos quantas camadas, né? Nós estudamos quantas camadas? 7 camadas. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso significa o quê? Que o número quântico principal, N, ele varia de 1 a 7. Então, o N, que é o número quântico principal, ele pode ser 1, pode ser 2, 3 e até o 7. Tá? Aqui dentro do nosso estudo, né? Muito bem. E o segundo número quântico é o número quântico secundário. O número quântico secundário, gente, ele foi introduzido lá, né, foi falado nele assim um pouquinho lá no modelo atômico de Sommerfeld, né, que é onde ele vai introduzir esse pensamento, né? Não foi muito explorado não, tá? Mas nós já comentamos sobre ele. Ó, o número quântico secundário ou azimutal, ele é representado pela letra L. E ele está relacionado com os subníveis. Tia, tô lembrando dos subníveis, né? A aula passada a tia também falou. E, inclusive, nós já conhecemos os subníveis dentro do diagrama de Linus Pauling, né? Todo mundo já sabendo desenhar o diagrama de Linus Pauling, né? Lembrando que o diagrama, ele é organizado em ordem crescente de energia, né? Então, ó, o número quântico principal é representado pela letra N, o número quântico secundário representado pela letra L, e ele representa os subníveis, né? A gente está trabalhando, gente, com 4 subníveis. O S, o P, o D e o F, tá? E esses subníveis, gente, eles variam de 0 a 3. Olha que legal. Ó, o subnível S, 0, o subnível P, 1, subnível D, 2, subnível F, 3. Tia, não tô entendendo. O subnível S não comporta, não é 2 elétrons, que você falou na aula passada? Sim, continua comportando 2 elétrons. Esses valores aqui, gente, eles são os valores de L, tá? Então, ó, quando o L for 0, significa o quê? Que o elétron está no subnível S. Quando o L for 1, né? O elétron vai estar no subnível P, né? O último elétron vai estar no subnível P. Quando o L for 2, né? O último elétron vai estar no subnível D. E quando o L for 3, né? O elétron vai estar no subnível F, tá? Então, recapitulando. Subnível
São S, P, D e F. E eles estão relacionados com o número quântico secundário ou azimutal, tá? Mas a gente usa mais o nome secundário, tá? Eu vou até trocar bem, que é assim, ó. Colocar aqui secundário, né? Que é pra quando vocês olharem aqui, vocês já saberem, né? Secundário está relacionado com os subníveis, né? Que é S, P, D ou F, que é para vocês não se confundirem, tá bom? E o número quântico magnético, né? O magnético, gente, ele está associado aos orbitais, né? Que foi a descoberta ali do Schrödinger, né? Acho que não é assim que lê não, o nome dele, mas eu não sei ler não, viu, gente? Mas escreve daquela forma ali que eu coloquei no quadro, tá? Então, aqui, ó, o número quântico magnético está totalmente relacionado aqui com os orbitais. Os orbitais, gente, eles são a região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron, né, dentro do átomo. Então, os orbitais, eles são representados aqui no nosso curso, né, como os quadradinhos, tá? Então, um quadradinho, um orbital. 3 quadradinhos, 3 orbitais. 5 quadradinhos, ó, 5 orbitais. Cada quadradinho representa um orbital. E esses orbitais, gente, eles estão totalmente ligados também à quantidade de elétrons que cada subnível comporta. Estão lembrados que o subnível S, ele comporta 2 elétrons? Ó, vou colocar aqui. O subnível P comporta 6 elétrons, o subnível D 10 elétrons e o subnível F 14 elétrons, tá? Tia, por que você colocou esse 0, esse 1 aqui, tia, na frente? Eu coloquei aqui, gente, só para reforçar essa teoria aqui, ó. Tá? Para reforçar essa teoria aqui para vocês, tá? Então, a quantidade de elétrons que o S comporta são 2 elétrons. Os elétrons aqui serão representados por setinhas, tá? Setinhas que eu falo são setinhas mesmo. Isso aqui, ó. Certo? Então, ora a setinha vai estar com a cabecinha voltada para cima, ora para baixo. Tá? Então, os elétrons que nós colocaremos dentro dos orbitais estarão representados por essas setinhas. Certo? Então, o que acontece? Vamos aqui entender como vai funcionar o número quântico magnético, tá? O número quântico magnético, gente, ele varia de -3 a +3, tá? Então, ele é representado pela letra M, tá? Então, observe aqui que eu já distribuí aqui, ó, nos orbitais os números correspondentes ao número quântico magnético, tá? Ele é bem parecido, ó, com a reta numérica, segue o mesmo pensamento, tá bom? Então, se o elétron tiver no subnível S, eu só vou ter um único orbital. Se eu tenho apenas um único orbital, esse orbital vai ser representado pelo número quântico magnético 0, porque fica bem no meio. Ó. Se ele tiver no subnível P, olha aqui, subnível P, gente, ele tem 6 elétrons no máximo, tá? Então, se ele tem 6 elétrons no máximo, aqui, ó, em cada um desses quadradinhos, em cada um desses orbitais, né, eu vou ter 2 elétrons, tá? A gente vai já falar sobre isso. Então, a gente observa, ó, que tá sempre sendo a metade aqui, não é, ó? Aqui são 2 elétrons, ó, tem um orbital. Aqui são 6 elétrons, tem 3 orbitais. Olha como foi distribuído aqui. No orbital do meio será sempre o 0. À direita mais 1, à esquerda menos 1. Subnível D do mesmo jeito. Eu tenho 10 elétrons, eu tenho 5 orbitais. Certo? Ó, distribuição do mesmo jeito. O 0 no meio, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Subnível F do mesmo jeito. Ó, eu tenho
14 elétrons no máximo. Eu tenho 7 orbitais. Disposição dos valores. O zero sempre no meio, né? Origem. Direita positivo, esquerda negativo, tá? Como é, gente, que nós vamos preencher esses orbitais? O preenchimento dos orbitais, ele está bem aqui, gente, na página. Eu vou dizer na página para vocês, que é para vocês já irem, não é, situando, né? Aí juntamente comigo quando vocês estiverem assistindo aqui a aula, né? Estou procurando aqui, página 29, né? Começa aqui falando do número quântico magnético. E vem aqui para a página 30, né? Onde vai ter uma atividadezinha, né? Que a gente vai fazer, tá? Então, seguindo aqui, ó, o nosso pensamento, nós temos aqui a rotação do elétron, que é, não é, o último número quântico, que é o spin, né, magnético de spin, mas nós vamos chamar ele apenas de spin, tá bom? Como a gente vai ficar assim super íntimo dele, a gente não vai chamar ele só pelo nome, né, ó, spin, que é representado pela letra S. E ele indica a rotação do elétron. Essa rotação, gente, ela vai ter dois valores. Rotação é o elétron. Ora ele vai estar assim, ó, representado pela setinha com a cabeça para baixo, considerando a cabeça isso aqui, ó. E ora vai estar com a setinha virada para cima, a cabecinha para cima, ó. Quando, aqui no nosso curso, nós estamos considerando que mais o meio a setinha para baixo e menos o meio a setinha para cima, tá? Ok? Então, aqui, gente, na rotação do elétron vai entrar outro conceito, que é o princípio da exclusão de Pauling, ó. Bem aqui assim, na página 30, né? Vocês vão estar acompanhando junto comigo na página 30, que é o princípio da exclusão de Pauling, né? É como nós vamos preencher, gente, os orbitais, tá? Como é que a gente vai preencher esses orbitais, né? Primeiro, os dois elétrons de um átomo, né, que cada orbital, gente, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, tá? Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, tá? Então, se cada um deles comporta 2 elétrons, eles não podem, né, ficar os dois, ó, na mesma posição. Um tem que estar para cima e o outro para baixo. Tá? Um para cima e o outro para baixo. Não esqueça disso. Quando você for preencher o orbital, né, você sempre vai lembrar disso. Princípio da exclusão de Pauling. Um para cima e outro para baixo. Tá certo? Um para cima e outro para baixo. Lembrando, cada orbital só comporta no máximo 2 elétrons, tá? Apenas 2 elétrons. Viu? Então, relembrando a convenção, né? De que é uma convenção. Mais o meio para baixo e menos o meio para cima. Se você vê, gente, na internet ou em algum outro lugar, o inverso, né, não tá errado, viu? Alguns autores usam diferente essa nomenclatura aqui. Usam menos o meio para baixo e mais o meio para cima, tá? Mas nós vamos usar essa nomenclatura aí, tá bom? E nós temos também, gente, a regra de Hund, né? Que também vai estar nos dizendo como preencher esses orbitais, né? Como preencher esses orbitais. Princípio da exclusão de Pauling, né? Que eu vou colocar um para cima e outro para baixo. Regra de Hund. Como é que eu vou preencher os meus orbitais? Primeiro eu coloco todo mundo para cima. E se sobrar elétron, é que
baixo, tá? Como assim, tia? Eu não tô entendendo, não. Por exemplo, eu tenho aqui 3 orbitais. Eu tenho 5 elétrons para colocar nesses orbitais, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar todo mundo para cima, só um em cada. Um em cada, seguindo o princípio da exclusão de Pauli, tá? Aí agora que eu botei 3, ó. Só que eu quero colocar assim. Aqui eu vou fazer agora. Eu vou voltar colocando, ó, pra baixo. Pronto, coloquei assim. Entenderam? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 orbitais. Lindos, né? 5 quadrado. Vou colocar agora, ó, 3 elétrons, tá? Vou colocar 3 elétrons aqui no meus 5 orbitais, tá? Lembrando, seguindo a regra de Hund, você vai colocar primeiro todo mundo pra cima, ou seja, a setinha vai ficar pra cima, tá? Se sobrar, é que você bota pra baixo, tá certo? Estão entendendo, né? Vamos lá. Ó, são 3. Então, 1, 2, 3. Pronto. Como não sobrou nenhum, ó, nem preencheu, gente, os 5. Então, pronto, acabou aí, ó. Aqui é a maneira certa. Ó, isso aqui é certo. Certo. Como seria errado? Vou fazer aqui o mesmo exemplo. Fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Fazer errado agora. Ó, como é que seria errado? 2, aqui eu tô botando 3 elétrons também, tá? Ó, errado. Isso aqui tá errado. Viu? Errado isso aqui. Não pode fazer isso. Primeiro você coloca todo mundo pra cima. Se sobrar, você coloca pra baixo. Tá certo? Então, quando você, gente, calcula os 4 números quânticos, né, do último elétron de uma distribuição eletrônica, você está encontrando, né, o lugar mais próximo assim, né, digamos assim, está encontrando o elétron dentro do átomo, né, funcionando mais ou menos dessa maneira, né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Né? A maioria das questões, ela vai pedir para você fazer isso, calcular os 4 números quânticos. E também, gente, não pense que a química, ela está desligada das outras matérias. Nós vamos usar matemática, física, não é? E também estamos sujeitos a usar os conhecimentos que a gente viu lá no início do ano, não é? Matéria, energia, que é tudo misturado. Número de massa, número de prótons, número de elétrons, estado fundamental. É sempre bom você estar com a sua apostila, relembrando, lendo, para você não esquecer das teorias, né? É muito importante isso. Então, gente, vamos fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Vou fazer um exemplo aqui do livro, né? Do material de vocês, ó. É a página 30. Página 30, questão 1. Letra A, a gente tem aqui, ó. Vocês podem acompanhar. Vou desenhar aqui porque 1, 2, 3, 4, 5. Porque pode algum de vocês não estar com material. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui vamos ver as informações que ele me deu. Ó, que é a letra B.
Você pode, gente, dar pause no vídeo para você tentar fazer a letra B sozinho, certo? Eu vou fazer também a letra B, mas você pode ver eu fazendo a letra A e depois fazer a letra B para ver se você acertou. Vamos lá. Quais os valores de NLM, ML que ele chama, gente? E qual a camada para o elétron representado nos orbitais a seguir, né? Vamos lá. O ML, gente, que eles chamam de ML o spin, tá? Viu? Vocês podem ver aqui, ó, o número quântico magnético de spin, ele chama de MS, né? O ML é o magnético É o magnético. Vou botar um Lzinho bem que é assim, ó. E o MS é o magnético de spin. Mas aqui ele quer o magnético normal, magnético ali, tá? Então, o que nós vamos encontrar? Nós vamos calcular o N, o número quântico principal, o L e o M, certo? Ó, o N, gente, representa as camadas, né? Ó, como é que eu sei, gente, qual é a camada? A camada é aquele númerozinho que vem acompanhando o subnível. Vocês estão lembrados do diagrama, quando a tia construiu o diagrama com vocês? Ó, então, ele me deu aqui o subnível, ó, que é o 5D. Tá vendo? Se ele me deu aqui esse subnível aqui, ó, significa o quê? Quem é que está antes do subnível? É o 5. Esse 5 aqui, ele representa os níveis, ou seja, as camadas, tá? Então, ó, o N, que é o número quântico principal, que representa as camadas, é 5. Certo? O número quântico secundário, ele é representado pela letra L. E ele está relacionado com os subníveis. Ó, qual é o subnível aqui, ó? Subnível D. Olha aqui, quanto é que vale o D? 2, né? Então, ó, o L vai ser 2. Legal, né? E o M? O M é o número quântico magnético. O ML, que ele está chamando aqui, é o número quântico magnético. Número quântico magnético, ó, vem aqui comigo, ele representado pelos orbitais. Ó, ele já me deu os orbitais, gente. Então, eu vou pegar e vou